participar, e todos esses irmãos que neste momento estão acessando o nosso canal no Instagram possam estar participando também dessa palavra, que sobre o tema feliz coisa é dar do que receber. Olha só que tema lindo. Vamos repetir comigo? Feliz coisa é dar do que receber. Mais uma vez, com toda a motivação, com fé, feliz coisa é dar do que receber. Atos capítulo 20, no versículo 31, iniciando, aliás, até o 38. Que diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei. Atos 20, 31. O que não está dando? Ele falou 31. Atos capítulo 20, 31. Isso, agora está certo. Isso. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, e nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim, e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijava, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Diga ao Senhor assim: obrigado, Jesus, por esta palavra. Eu recebo a palavra do Senhor no meu coração. Amados, nós temos aqui esse contexto onde Paulo ele fez uma das suas últimas viagens missionárias. Geralmente Paulo fez 3 viagens missionárias de longos tempos, e nessa terceira viagem missionária, Paulo ele passa por muitas cidades, e quando eles estavam aqui junto com esses irmãos aqui em Atos, no capítulo 20 de Atos, então Paulo ele começa a falar com alguns irmãos e falar com todo o seu coração ali, que ele tinha um plano, um projeto de trabalho no Senhor. Mas nós vemos assim que Paulo ele começa a dizer: olha, muitas pessoas ajudaram nesse ministério, mas não cobicei de ninguém, nem a prata, nem o ouro, nem roupa alguma, nem vestuário nenhum. Porque Paulo estava dizendo aquilo que ele fez porque ele tinha um propósito, ele foi chamado para aquela obra. E nós vemos por isso que no contexto aqui do tema dessa mensagem, no versículo 35, ele fala: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Então feliz, ele quis dizer, feliz é quando nós podemos dar, não é verdade? Quem aqui fica feliz de estar passando necessidade e receber?
doações. Ninguém fica feliz com isso. Nós temos que ter a humildade de receber quando alguém for dar para nós algo que estamos necessitados. Mas eu creio que as pessoas, elas querem ter o seu próprio sustento. Elas querem trabalhar. Elas querem adquirir o seu sustento. Não é verdade, irmãos? Eu sei que é gostoso nós ganharmos as coisas, mas é melhor, muito melhor é quando você trabalha e você vai lá e adquire aquele algo. É muito mais prazeroso. E Paulo estava dizendo que feliz coisa é dar. E quando você pode ajudar as pessoas, né? No invés de ser somente ajudar, de poder ajudar. Então é isso que Paulo está expressando aqui. É muito melhor, é algo mais prazeroso é você poder ajudar as pessoas do que ficar recebendo ajuda. Então, nós vemos que todo cristão, ele foi chamado como Paulo. Ele foi chamado para servir ao Senhor. Todos nós temos a incumbência de servir no reino de Deus, sim ou não, irmãos? Então, antes de Jesus subir para a glória, para o céu, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Vocês lembram a ordem que Jesus deu lá em Mateus 28:19? Qual foi a ordem principal? Jesus poderia ter falado muitas coisas. Jesus poderia ter falado: toma cuidado com o diabo que ele está aí. Toma cuidado que agora eu vou para o Pai, vocês vão ficar aí, o inimigo vai atacar você. Toma cuidado disso, toma cuidado daquilo. Mas Jesus tem um momento, quando ele estava partindo para o céu, ele deu uma palavra de ânimo para os seus discípulos, lá em Mateus 28:19, dizendo assim: portanto, ele deu uma ordem aos seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20 de Mateus 28:19, ele diz que ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quer dizer, eu estou indo, mas no mesmo momento eu vou estar convosco. Quer dizer, em espírito, através do Espírito Santo Consolador, ele estaria presente no meio de nós. Então nós deveríamos fazer o quê? Servir. Servir de que maneira? O que é servir a Deus? O que é ser servo de Deus? Servir a Deus é fazer discípulos. É ensinar aquele que sabe menos do Evangelho. Então nós vemos que esse é o nosso lema da nossa Igreja Missionária Unida, que inclusive até no prédio antigo nós fazíamos essa declaração de fé todos os cultos. Nós precisamos até voltar a fazer essa declaração do nosso lema, que sempre ensinamos e enfatizamos na nossa congregação, porque fomos chamados para servir fazendo discípulos. E qual era, essa declaração da nossa visão de fé? Quando nós abrimos o culto no outro prédio, e eu, no nome de Jesus, vamos voltar a fazer isso aqui também nesse prédio. Nós precisamos declarar essas palavras que nós fazíamos antes. Eu gostaria de repetir aqui, de declarar para os irmãos neste momento. A declaração do nosso lema é: edificando a igreja que prevalece. Vamos lá? Todos nós juntos? 1, 2, 3 e... edificando uma igreja que prevalece, onde cada discípulo é um imitador de Cristo, onde a célula é uma extensão da igreja local, e a igreja local é um lugar de celebração e treinamentos dos vencedores, que servem a sua geração pelos princípios da palavra de Deus. Olha só o lema da nossa visão de trabalho, que é: onde cada discípulo é um imitador de Cristo. Amém, irmãos? Cada pessoa que estiver
nesta igreja, o nosso objetivo é que ele seja um discípulo que é imitador de Cristo, é um cristãozinho, é um cristão, é aquele que faz aquilo que Cristo fez. E qual foi a principal atividade? Qual foi o principal ministério de Jesus? Foi fazer discípulos, foi treinar pessoas, foi ensinar o Evangelho, foi trazer a imagem do Pai através dele, para que as pessoas vissem nele o Pai. Amém, amados? Então, por isso nós precisamos fazer isso. E que não fique somente na igreja local, mas nós chamamos de igreja local, que é este lugar onde nós estamos reunidos aqui. E que isso possa, a sua casa possa ser uma extensão da igreja. Não tem como você ter uma tomada e você quer ouvir um aparelho lá naquele canto não tem tomada. O que você faz? Você coloca uma extensão. E é assim que nós devemos fazer nas nossas casas. Este culto aqui, que está acontecendo desta mesma forma, também deveria acontecer em cada casa aqui durante a semana. Não deveria ficar somente preso uma mentalidade de liturgia somente aqui. Por isso nós temos as células, que são os grupos familiares. Amém, amados? Então esse é o nosso objetivo. E Paulo, ele deu o maior exemplo, foi exemplar de como servir a Deus, de como ser um servo de Deus. Após a conversão de Paulo lá na estrada de Damasco, ele vivia, depois que ele se converteu, teve aquela experiência de novo nascimento em Cristo. Paulo, ele saiu em cidade, anunciando o Evangelho de Cristo. E para mim, Paulo foi o apóstolo mais ousado e também mais usado por Deus na propagação do Evangelho. Não desmerecendo o apóstolo Pedro, não desmerecendo João, André e os demais apóstolos. Mas Paulo, através das suas cartas, ele compôs um quarto evangelho, irmãos. Ele aqui, você vê assim, tem o Evangelho de João, Epístola de João, nós temos aí a carta, o Evangelho de Mateus, nós temos o Evangelho de Lucas. Mas se você for ver quantas epístolas, quantas cartas Paulo escreveu aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Coríntios, então a Timóteo, então nós vemos Paulo, Gálatas, Romanos. Olha quanta mensagem Paulo pôde ter a oportunidade de nos ensinar, e tem nos ensinado até hoje como palavra viva de Deus. Então nós vemos que mesmo assim, mesmo Paulo servindo a Deus com tanta excelência, nós vemos que Paulo, ele se considerava o menor dos apóstolos. 1 Coríntios 15, 9, para mim, Paulo, 1 Coríntios 15, 9. Então Paulo, ele considerava o menor dos apóstolos. Olha quantas viagens Paulo fez, quantos milagres Paulo fez. Mas mesmo assim, ele considerava o menor dos apóstolos. Vamos ler aqui, olha só. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Ele se considerava menor, mesmo fazendo grandes obras e servindo ao Senhor. E nós vemos também lá em Efésios, aliás, capítulo 3, no versículo 8 de Efésios. Olha o que Paulo diz: a mim
o mínimo de todos os santos, quer dizer, tem algumas traduções que diz o menor de todos os santos. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então Paulo, ele se considerava o menor dos apóstolos e também se considerava o menor de todos os santos. Meu Pai do céu, era um homem que realmente servia, que tinha um prazer de servir sem se engrandecer. Amado, e mesmo Paulo vivendo uma vida devocional, de santidade intensa com Deus, ele não se gabava, ele não se engrandecia por causa das suas obras. Paulo curou muitos enfermos, poderíamos citar aqui vários textos onde Paulo curou, e Paulo fez grandes milagres, expulsou muitos demônios, e um dos milagres de Paulo, ele até também ressuscitou um jovem que caiu de um sobrado de 3 andares. Está lá em Atos capítulo 20, no versículo 9, uma vez ele estava pregando o Evangelho, e de tanto ele pregar, foi anoitecendo, o jovem cochilou, estava numa sacada e caiu no 3º andar, e foi dado como morto. Então, Atos, no capítulo 20, no versículo 9, diz assim: estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou sobre ele e abraçando, disse: não vos preocupeis, que a sua alma está nele. E aquele jovem passou a viver ali. Então nós vemos tantas maravilhas Paulo fazendo em questão de servir a Deus. Então, e mesmo diante dessa santidade, toda, Paulo considerava o principal dos pecadores. Está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Olha só, 1 Timóteo 1,15. Que diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha só, 1 Timóteo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo considerava o menor dos apóstolos. Paulo se considerava até o menor dos apóstolos. Ele se considerava também uma pessoa que era também menor que todos os santos. Paulo, ele era uma pessoa que ele servia a Deus, vivia o Evangelho, mas ele era uma pessoa realmente com um coração muito humilde, muito voltado ao Senhor. E nós vemos aqui que mesmo assim, mesmo diante de toda a sua santidade, ele se considerava o principal dos pecadores. Então nós precisamos, amados, voltar às origens das igrejas primitivas, com relação de como podemos servir a Deus com excelência, como eles serviram. Mas infelizmente o Evangelho ultimamente tem sido pregado somente para benefício individual e não coletivo. Muitos querem somente receber a graça, mas não se importam de anunciar a graça. Tem pessoas que, louvado seja Deus, eu fui salvo pela graça, mas ele não está preocupado, aquela pessoa que está morrendo por falta da graça. Muitos querem receber orações, mas não estão dispostos a pagar um preço e orar uns pelos outros. Tem até aquele ditado do irmão 6 horas, O irmão 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, é conhecido o irmão 6 horas. Então, está cheio de cristãos assim: ô irmão, você está orando por mim? Aí se você perguntar: e você está orando por mim? Aí ele vai fugir, porque ele quer receber. Não estou dizendo que é errado você pedir oração, mas tem pessoas que pedem oração, mas ele não ora.
Ele não busca. E amados, isso é o estado da igreja de hoje. Infelizmente falando, não quero generalizar. Então muitos crentes se afastam da comunhão por não se sentirem amados o suficiente, mas também não demonstram amor por sua congregação nem por sua liderança. Eles só querem ser amados, mas amar, eles não querem ter essa disposição. Então, resumindo, muitos invertem o que Jesus ensinou. O que Jesus nos ensinou, que nós lemos aqui em Atos 20? Feliz é dar do que receber. Mas hoje, sabe como é que está na mentalidade do povo? Melhor é receber do que dar. Eles inverteram esse princípio. Por exemplo, quem gosta de trabalhar o mês inteiro e ao chegar no dia de pagamento não se importar de receber o seu salário? Quem aqui gosta disso? Duvido quem é. Que gosta de trabalhar o mês inteiro, chegar no dia de pagamento, eu não me importo em receber meu pagamento. Amados, imaginemos que se um dia, vamos imaginar que se um dia o patrão, ele chegar em nós, disser assim, para os seus funcionários: olha, quem não vier trabalhar esse mês, vão receber o seu salário normalmente. Você acha que muitos iriam no outro dia trabalhar? Se o patrão falasse isso? Olha, se vocês virem trabalhar ou não, vocês vão receber o seu salário normalmente. Amado, com certeza muitos só iriam no dia do pagamento receber. Não é verdade? A lógica é essa, não é? O patrão falou que se eu quiser trabalhar esse mês eu trabalho, se eu não quiser eu vou receber do mesmo jeito, então eu não vou ficar de boa, depois eu vou lá receber. Muitos não se importaria de se a empresa ia ter prejuízo ou não. Você acha que ia falar assim: se eu faltar, mesmo o patrão deixando em casa eu recebendo, será que a empresa, aliás, vai ter prejuízo? Amados, e de repente se alguém for trabalhar, mesmo sabendo que naquele mês não precisaria ir, ele seria chamado de trouxa. O trouxa lá em trabalhar, não sei para que está indo trabalhar, o patrão já falou que se ele quisesse ele ia receber do mesmo jeito. As pessoas iam chamar ele de trouxa, de puxa-saco, porque na mentalidade do ser humano é melhor receber do que dar. Muitos jamais se importariam com que a empresa ia sofrer qualquer prejuízo, porque muitos não trabalham para servir a visão daquela empresa. Você acha que a maioria dos funcionários trabalha nas empresas para seguir a visão da empresa? Não, eles estão lá porque eles querem receber, e se chegar a atrasar um dia, eles ficam bravos e xingam o patrão ainda. A maioria dos casos acontece isso. Então, amados, o que eu quero dizer com isso, que um outro exemplo, vou dar um outro exemplo. Quem daria seu tênis novo, você acabou de ganhar um tênis novo, novinho, na caixa, mesmo tendo vários tênis lá na sua casa, você ganhou um novo, quem daria esse tênis novo para alguém que está necessitado? Poucas pessoas vão ficar: eu acho que eu ganhei esse tênis novo, então vou dar esse tênis novo para aquela pessoa que está precisando. Geralmente você vai falar assim: aquele mais velho eu vou doar porque eu ganhei um novo. Esse geralmente é um pensamento natural. Então, provavelmente a pessoa vai dar o mais usado, e olha lá se der ainda. Mas de repente, se alguém oferecer um tênis novo para você de presente, mesmo ele tendo muitos, quem recusaria? Não, eu tenho muito, eu não quero esse tênis novo não, pode dar para outro. Quem é que faz isso? Poucas pessoas fariam isso. Sabe por quê? Porque é melhor receber do que dar. Essa é a questão.
Essa é a questão. O nosso coração acha que melhor é receber do que dar. Assim também podemos aplicar esses exemplos que eu acabei de dar na igreja, na vida da igreja. Muitos não querem fazer nada, mas vivem cobrando quando não recebem. E quando fazem algo, acham o direito de reivindicar a Deus a bênção, aquela que devido ele estar necessitando. Então, pensando que Deus tem a obrigação de servir por ele ter feito alguma coisa. Então, amados, o que eu quero dizer para os irmãos, nós precisamos mudar o nosso conceito de servir a Deus. Por isso eu quero ensinar como podemos servir a Deus de uma forma agradável que alegra o coração de Deus. Tem várias formas, eu quero dar alguns exemplos bíblicos aqui. E o verdadeiro servo, primeiro, o verdadeiro servo, ele tem que ser exemplo, sim ou não? Se nós queremos servir a Deus, nós temos que dar o exemplo de como ser um servo fiel a Deus. João capítulo 13, no versículo 12, nós vemos Jesus, ele, um mestre, um discípulo muito fiel nos seus propósitos. E nós vemos Jesus ali formando os seus discípulos, e quando chegou no final do seu ministério, porque ele teria que ser morto, mesmo depois, no terceiro dia, que ele ia ressuscitar dos mortos, mas ali ia haver um tempo que ele teria que passar por essa situação. Olha o que Jesus fez no Evangelho de João, capítulo 13, no versículo de 12. Abre aí a sua Bíblia. João 13, 12. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós devis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Amém? Glória a Deus. Jesus ali, ele deu o maior exemplo de como servir. O próprio Filho de Deus, o Senhor dos Exércitos, o eu sou, o Cristo, ele teve que repreender Pedro, porque o mesmo Pedro não queria deixar Cristo lavar os seus pés, e tudo aquilo Jesus estava fazendo para ensinar que é melhor servir do que ser servido. Tudo bem, havia uma tradição judaica que os mestres das sinagogas, quem lavava os pés dos mestres eram os discípulos menores. Então havia ali uma formação de discípulos, uma escola de discípulos, e havia um mestre para ensinar aqueles alunos, e o menorzinho daqueles alunos, ele deveria, quando o mestre chegava, era em questão de reverência, eles ali tiravam as sandálias do mestre e lavavam os pés. Então, provavelmente Pedro, ele achava indigno de lavar os pés de Jesus, porque Jesus era o mestre. E o próprio Senhor Jesus falou: realmente, eu sou o mestre. Então havia já uma certa cultura de os discípulos lavarem os pés do mestre, e não o mestre lavar os pés.
Acredito que por isso que Pedro tomou essa decisão de achar que Jesus não deveria lavar os pés dele. Mas, amados, nós também vemos que essa mentalidade de Pedro era que quem está acima não precisa servir, como provavelmente ele deve ter uma base do ensinamento judaico. Não precisa dar, mas a mentalidade do reino, melhor é servir do que ser servido. Então Jesus, ele queria ensinar essa mentalidade do reino de Deus, que é melhor você servir do que você ser servido. E essa prática dos lava-pés que Jesus teve ali naquela quinta-feira, antes da ceia, que foi antes da sua morte e da sua ressurreição, quando ele deu aquela última ceia, esse lava-pé já era uma prática também lá no Antigo Testamento, pelo povo israelita, e também era um costume, esse hábito que eles faziam, era um costume da cultura em todo o Oriente, onde escravos e servos lavavam os pés dos seus senhores antes das refeições, ou até como alguns eram para ser convidados para a sua casa. Então já havia essa cultura de lavar os pés. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 19, no versículo 1, olha só. Isso aconteceu quando Ló ele foi para Sodoma, e na cidade de Sodoma, e os anjos vieram ali ajudar Ló fugir daquela cidade. Então olha como Ló recebeu os anjos. Gênesis 19, 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado. Vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e diz: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis o vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. No versículo 3. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez um banquete, cozeu bolos sem leveduras, e o comeram. Então ali era uma tradição já do próprio povo antes, quando recebesse um convidado, a pessoa que era convidada ali, eles pediam às vezes até para os escravos ou para os seus servos lavarem os pés daqueles convidados. E nós vemos também lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no versículo 25, 41, olha só, 1 Samuel 25, 41. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Essa é uma situação onde essa mulher se dispôs a ser uma serva dos criados. Então nós vemos que a questão do lava-pés era já um costume dos criados fazer isso. Agora vem o Senhor Jesus, o mestre, o rei dos reis, o Senhor do Senhor, e se oferece para lavar os pés. Então o maior exemplo de servir foi dado por Cristo. Glória a Deus. E nós temos que aprender com o nosso mestre. Se ele, amados, foi humilde para servir, quanto mais a nós. Jesus fez esse ritual antes daquela ceia de ser morto. Então Jesus ensinou os seus discípulos que todos deveriam aprender a serem servos e dar, não só receber, dar
que o melhor de si, porque dar é melhor do que receber. Jesus estava ensinando uma profunda lição de unidade, e que se alguém tinha o desejo de ser o maior no reino de Deus, deveria ser o menor, deveria ser o mais humilde. Olha o que diz lá em Mateus 18:4. Mateus, capítulo 18, no versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino é maior no reino dos céus. Mateus 18:4. Então, Cristo foi o maior exemplo de como nós devemos servir. Você quer? Olha só, ele usa um menino. Por quê? Irmão, quem é que te serve na sua casa? É o menino? Não. Aliás, é você que serve às vezes a criança? Não. Geralmente, o correto é o pai chega em casa e fala: filho, vai lá e pega meu chinelo. Não é assim? Filho, faz isso para mim. Geralmente a mãe fala: filha, vai lá e lava a louça para mim. Mas hoje está inverso, né? Hoje a mãe, a filha tem que falar: mãe, vai lá e lava a louça. Às vezes é ao contrário. Infelizmente a cultura mudou. A cultura mudou, mas qual é o correto? Como que era antigamente? Não era dessa forma. Então nós vemos, amado, que Jesus, ele aqui em Mateus, ele fala: você quer ser humilde, né? Aquele que quer tornar-se humilde, ele tem que ter um coração de uma criança, porque a criança, quando ela serve, ela tem um prazer de servir, não é verdade? Ela tem um prazer de ajudar. Então, Cristo vivia o que ele ensinava. Olha lá que Paulo diz a Filipenses no capítulo 2, no versículo 7. Filipenses 2:7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Olha só Obrigada, como Cristo agia no meio dos discípulos. Agora, infelizmente, existem muitos relacionamentos que não deu certo. Por quê? Porque a pessoa já tem em seu coração que se eu casar, se eu namorar com fulano, eu vou ser muito feliz. Eu que vou ser feliz. Sendo que o pensamento correto seria: se eu casar ou namorar com aquela pessoa, eu vou fazer ela feliz. Eu vou fazer de tudo para ela ser feliz, mesmo que eu não me sinta feliz. Mas é assim que acontece? Não, a pessoa ela pensa só em ser feliz, não fazer ninguém feliz. Assim também é na vida da igreja. Se todos tivessem no seu coração: agora eu encontrei uma congregação que vou fazer muitas pessoas alcançar a felicidade, agora sim eu vou servir a Cristo nessa comunidade, mesmo se ninguém me dar nenhuma atenção, mesmo se eu não ser retribuído, eu vou servir com amor. Todas as igrejas que assim ensinassem seriam uma igreja poderosa, não é verdade, irmãos? Mas não é assim que acontece, porque muitos só querem receber, muitos só querem ser servidos. Amados, o segundo ponto dessa mensagem que eu quero aqui ensinar: Cristo, ele vivia o que ensinava. Ele era o verdadeiro exemplo de ensino para fazer discípulo, e ele vivia aquilo que ensinava. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, olha só: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha Paulo falando: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e
lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Mas para Jesus conquistar isso, ele teve que ser humilde, e ele teve que servir, ele teve que se esvaziar, ele teve que se tornar como homem. Jesus fazia a obra e servia a Deus, não esperando mérito de César, não esperando mérito dos romanos, não esperando nada nem dos seus discípulos. Jesus fazia, não era para agradar os fariseus, ele fazia para agradar a Deus. Ele sabia que a sua recompensa vinha do alto e não de baixo. Aleluia! Glória a Deus. Nós vemos que quando fazemos algo para nós mesmos, logo vamos querer sermos reconhecidos por aquilo que estamos fazendo. Quer dizer, eu fiz, então eu mereço. A mesma coisa aconteceu com o irmão do filho pródigo. Quem lembra do irmão do filho pródigo? Já preguei a mensagem do irmão do filho pródigo. Ele disse: esse teu filho, ele nem disse esse meu irmão, ele nem considerou ele como irmão. Esse teu filho gastou todo o seu dinheiro com as prostitutas, e o Senhor ainda o recebe com festas, roupas novas, anel no dedo, sendo eu aqui, nunca recebi um cabritinho para festejar. Quantos crentes vivem nessa mesma condição do irmão do filho pródigo? Querem receber, porque estão fazendo alguma coisa, e quando não recebem nada, fica de bico com Deus, fica de bico com o pastor, e fica de bico com os irmãos. Porque, eu não estou sendo abençoado, e eu faço tanta coisa nessa igreja, e eu não estou sendo abençoado. É como se ele começa a exigir do que está fazendo. Muitos ainda precisam aprender a dar do que receber. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: o significado de graça é que Cristo fez tudo por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores e não merecendo nada, mas mesmo assim nós somos favorecidos por Ele. A única coisa que precisamos esperar de Deus, amados, é a nossa salvação, que já nos foi dada por meio da fé, através de Cristo Jesus, e não pelo que nós estamos fazendo para Ele. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós temos que somente crer. Cristo fez tudo, agora é só eu deliciar da graça, mas eu preciso servir em amor. Assim como Ele me amou, eu também quero servir os outros em amor. O caminho da humildade, aliás, se quisermos receber mais alguma coisa de Deus, não será por nosso merecimento, amém, irmãos? Mas sim pela rica misericórdia. Aleluia, Jesus. Se é de Deus te dar uma bênção essa semana, não é porque você merece, é por causa da misericórdia dEle. É porque Ele é misericordioso e bom, não é porque você merece nada, nós não merecemos nada. Mas Deus quer nos abençoar, porque o amor dEle é muito grande, Ele quer nos servir. Jesus. E o caminho da humildade em servir uns aos outros é o caminho da recompensa. Amém, amado? Este é o caminho da recompensa. Você quer ser recompensado? Então sirva uns aos outros. E o caminho da recompensa, sabe qual é? Melhor dar do que receber. Aleluia. Esse é o caminho da recompensa. E a nossa recompensa, nós não temos que ficar esperando aqui agora. Se vier, aleluia. Mas Paulo, ele nos dá um ensinamento no final da sua morte. O que ele diz? Quando ele estava para ser morto: a coroa da justiça me espera, porque eu segui para o alvo da minha vocação, e a coroa da justiça me espera. Aleluia. Aleluia. Nós seremos recompensados pelo que nós fazemos aqui
pelos pequeninos, porque aquilo que você faz ao pequenino, você está fazendo para Jesus. Por isso, quando Paulo perseguia os irmãos, os cristãos, Jesus falou para Paulo: por que me persegue? É porque Paulo não estava perseguindo as pessoas, ele estava perseguindo a Cristo, porque Cristo habita nas pessoas, Cristo habita em você. Deixa Jesus te usar e servir, que entrega a sua vida verdadeiramente de coração, para que Deus possa te usar para servir, amém? Porque através de você, muitas pessoas serão recompensadas, no nome de Jesus. Coloque-se em pé, nós vamos tomar a ceia. Glória a Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa palavra. Nós queremos aprender com o apóstolo Paulo e os demais discípulos. Meu Deus, queremos aprender com o Senhor, Pai, de como podemos dar o melhor de nós, Oh, Deus de Israel. de como servir de uma maneira mais eficaz, Oh, Jesus. porque muitas das vezes a gente só serve naquilo que a gente tem interesse para nós. Queremos ser uma... Muitas das vezes a gente só faz um algo quando é mais interessante para nós. Meu Deus, Pai, tem misericórdia. Oh, Jesus. Nos ensina a servir com amor, Sim, com alegria, com dedicação, Pai amado. Oh Deus, porque a igreja do Senhor precisa propagar o Teu grande amor. Sim, meu Oh, assim eu oro no nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Amados, aqui está Oh, o cálice. glória a Deus. Eu quero... Erga suas mãos aqui para frente, nós vamos Sim, abençoar. meu Deus, em nome de Jesus. Espírito de Deus, muito obrigado pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia desceu do céu para nos servir, para nos ensinar, para nos convocar à grande obra de ir fazer discípulos de todas as nações, de batizar, de ensinar. Meu Deus amado, obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz, derramado teu sangue, para nós hoje pudéssemos, meu Deus, fazer este momento de celebração da ceia do Senhor, da morte do Cordeiro. Ó Senhor, no nome de Jesus, nós consagramos e agradecemos por esses elementos da ceia, pelo pão e pelo cálice, no nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Amado, então está aqui o cálice, você pega o cálice, você pega o potinho de suporte do pão, em nome de Jesus. Quero chamar a irmã Cida aqui para servir. Enquanto isso, a Nicole vai colocar um louvor para a ceia e nós...